sejam muito bem-vindas a mais um podcast Oh Mãe. O episódio de hoje tem o patrocínio da Bivotion, que é uma aplicação de serviço online onde podemos chamar para a nossa casa cabeleireiras, maquilhadoras, massagistas. Basta entrar na aplicação, marcar e chamar. É ótimo, eu já usei, super recomendo. E agora vou-vos apresentar a minha convidada, que tenho aqui em estúdio, que é mãe de 3 meninas, a Maria Rita, a Maria Leonor e a Maria Inês. É escritora, já escreveu 4 livros, também tem oficinas de escrita criativa e escrita para as redes sociais, é casada com o Raminhos, portanto, pronto, agora já toda a gente sabe quem é que é. Catarina Raminhos, muito bem-vinda, muito obrigada por estares aqui. Obrigada pelo convite. És, sem dúvida, uma mãe que me inspira e que realmente fala muito da maternidade sem filtros e de uma maneira muito real. Sim. Eu gosto muito disso, acho que há poucas pessoas assim, sabes? Acho que tu, nas tuas redes, realmente és muito real e as pessoas sentem-se próximas de ti. Então acho que isso é inspirador, porque a maternidade é tão difícil, não é? É um caminho tão estranho. Por isso, olha, vou começar por te perguntar como é que a maternidade te transformou? Olha, transformou-me completamente, porque eu até no meu livro escrevo que existe uma Catarina antes de ser mãe e uma Catarina depois de ser mãe. Mudou-me completamente, porque vira tudo ao contrário, não é? As prioridades, os planos, uma série de coisas, passamos a ter ali uma pessoa, não é? Quando é o primeiro filho, que de repente se sobrepõe a tudo o resto. Portanto, e eu senti que deixei de existir enquanto indivíduo e passei a existir enquanto mãe daquele mini indivíduo, que era a minha filha, não é? E depois levei algum tempo até voltar a encontrar a minha parte individual no meio disto tudo, não é? Porque isto de ser mãe é arrebatador, não é? E é uma coisa que preenche muito espaço, não é? Sentes que perdeste ali um bocadinho ao início. Eu perdi-me imenso, Sim. Tipo, fiquei completamente vidrada só na minha filha, o meu casamento encostei muito e acho que é mesmo um risco que se corre e que não se fala muito, porque eu acho que poucas pessoas estão preparadas tipo, para ser mãe. Acho que é uma coisa, sério, podes fazer 1000 cursos, podes ouvir, podes perguntar, podes ter ajuda, é mesmo uma coisa tão... que não dá para explicar e tão arrebatadora, não é? Olha, eu durante a gravidez li tudo o que havia para ler sobre recém-nascidos, sobre ser mãe, sobre os cuidados com o bebê. Fiz o curso de preparação para o parto. Fiz tudo. E quando a Maria Rita nasceu e me colocaram a miúda em cima do peito, eu pensei assim, oh meu Deus, agora o que é que eu faço com isto? Depois de ter lido tudo e ter feito os cursos todos, não é? Porque realmente é uma responsabilidade tão grande, não é? Aquele ser vai depender de mim, porque eu nestas coisas, nos primeiros tempos, o pai tipo, não serve para nada. O pai serve para manter a calma das outras coisas. Eles ficam com medo até, não achas? Também ficam. E nós também não deixamos sim, muito... o Raminhos pega em bebés a partir dos 3, 4 meses. Até lá, só se forem as filhas, porque tem que ser. E ele não gosta de pegar em bebés, diz que são muito pequeninos e podem cair. Pronto. E então, de início, os primeiros tempos são mesmo duros. E eu lembro-me de passar, sei lá, 80% do tempo preocupada com alguma coisa, porque se tinha posto a arrotar, se ela tinha cólicas, se não sei quê, se chora muito, será que é um dente? Se não... E eu sinto que, se calhar, a parte mais romântica ou mais bonita da maternidade, eu com a primeira filha não consegui viver tanto isso. Ou seja, eu sentia-me feliz e preenchida porque tinha sido mãe e era uma coisa que eu queria ser. Por outro lado, preocupava-me imenso poder não estar a fazer o melhor com aquele bebê à minha frente. Mas ias lá ver se ela estava a respirar? Sim, claro. E punha a mão assim no peito, essas coisas todas. Ela nasceu em agosto e raramente eu saí de casa com ela. Porque tinha medo, porque pensava, depois vou ter que lhe dar de mamar no parque e a logística e agora não sei o quê. Olha, acho que fiz uma quarentena auto-imposta e era raro eu sair com a miúda de casa. E depois noto isso, porque com a segunda já foi completamente diferente, não é? Já não teve nada a ver. Mas achas que te criou ansiedade mesmo? Sim, porque eu acho que passava a maior parte do tempo um bocadinho ou preocupada ou angustiada com alguma coisa. E sinto mesmo que essa parte de tirar proveito, claro que adorava ficar com ela ou com ela, já tinha adormecido há tempos e eu continuava a dar-lhe com, porque aquilo me sabia bem a mim. Parece que eu me sentia ao colo também quando dava com à Maria Rita, né? Estou a falar da primeira, porque foi a primeira vez que aconteceu tudo.
E sinto que, pronto, isso tudo bem, e passava imenso tempo com ela, falava imenso com ela, logo desde o início, porque passávamos muito tempo sozinhas as duas, porque ele tinha imenso trabalho nessa altura, e então era a minha companheira, tipo, aquela miúda, mesmo que tivesse só um mês ou dois, eu conversava imenso com ela, agora a mãe vai fazer o jantar, agora não, pronto. E essa parte sim, aproveitei, só que eu acho que a preocupação se sobrepunha ao resto. Tenho essa noção, pelo menos a esta distância. Mas achas que era, sei lá, era insegurança, era falta de informação, era falta de apoio, era uma coisa tua? Era uma coisa minha, porque a falta de informação não era, porque eu tinha lido tudo e mais alguma coisa e estava sempre muito atenta ao que algumas pessoas mais entendidas, não a avó e a tia. Sim, aqueles palpites que não ajudam tanto. Exato. Que me diziam, que me davam, não é, essas orientações. Eu acho que era mesmo insegurança da minha parte. Como se até, eu fui mãe a primeira vez aos 29, como se até ali aos 28 e meio eu tivesse sido, na adolescência isto não foi verdade, porque era super insegura, mas pronto, depois criei ali alguma segurança, a partir dos 20, e até aos 29 achava-me uma pessoa super decidida, super assertiva, super orientada, não sei o quê, pronto. E quando nasce a miúda eu senti que isso foi um bocado posto em causa, porque de repente nada era certo. Nada era assim como... Nada era tão fácil de controlar, não é? Como quando somos só dois em casa. E então sinto que ali fugiu-me um bocadinho o tapete. Mas ainda bem, porque foi por um bom motivo. Sim, mas eles trazem também as nossas sombras, não é? Eles trazem ali, trazem muita coisa, remexem em muita coisa do nosso passado, traumas. Sim. E depois também se tu não estás bem, o bebê muitas vezes não está bem porque ele está muito ligado a ti, não é? Portanto acaba por chorar mais. E depois há as hormonas. Sim, sim. Porque a gente vem para casa... feitas num como é que se diz, num farrapo, não é? Num fanico. E quando é que isso... Sim, então conta-me lá. E então a tua gravidez foi tudo bem? Sim, da Maria Rita foi a única gravidez que foi tranquila, a primeira. Mas correu tudo bem. E o parto dela foi ótimo. Portanto, mesmo foi um parto normal? A enfermeira, a parteira, foi um parto normal. Com epidural, que eu disse logo queria tudo a que tivesse direito. Sim. Foram muitas horas? Não. Foi mesmo bom por isso, porque entre o chegar ao hospital e ela nascer não chegou a 4 horas. Portanto, foi para um primeiro parto foi ótimo. E foi super simples, super fácil. Mesmo a enfermeira parteira, no fim disse assim, pai e mãe, isto foi um parto mesmo bom, não foi? E eu assim, é o primeiro, eu não tenho comparação. E ela, foi, estou eu a dizer. Porque realmente foi simples e foi tudo muito pacífico, etc. Pronto, depois há aquele momento em que me apoia em cima de mim, que é uma coisa indescritível. Pois é, aquele primeiro olhar, não é? É indescritível. Eu era como se eu quisesse que as minhas mãos crescessem para abraçar assim toda, para não deixar nenhum pedacinho de fora. E logo a seguir esse pensamento, ai meu Deus, eu não sou capaz de dar conta do recado. É uma responsabilidade muito grande. E pronto, mas depois a verdade é que correu tudo bem. E tiveste sempre vontade de ter mais filhos? Não. Tinhas? Não? Para ser sincera, nós planeámos a gravidez da Maria Inês, da segunda, 2 anos depois da primeira, porque não queríamos que a Maria Rita fosse filha única. Não porque quiséssemos muito passar pela experiência novamente. Ou seja, foi mais para dar um irmão ou irmã à Maria Rita do que propriamente com vontade de ter outro filho. Claro que depois a Maria Inês nasce e é como se fosse a primeira vez para muita coisa, não é? Porque uma pessoa pensa, será que eu vou gostar tanto desta como gosto da primeira? Sempre, não é? Que e depois aí há aquele clichê, mas que é verdade que o coração dilata e que temos sempre... E é verdade, e quando o parto da Maria Inês foi super difícil, aquilo correu mesmo, foi complicado, foi exigente. Mas pronto, quando ela nasce e vem para cima, é outra vez é reviver tudo novamente e tem o mesmo impacto que a primeira, é engraçado. Mas pronto, isto para dizer que sim, quando ela veio, porque não queríamos que a irmã fosse filha única e depois percebemos, não, nós na verdade, inconscientemente, queríamos esta filha também. E pronto, e foi assim. A terceira já veio porque quis, não foi nada planeada. Pronto, exato. A terceira, portanto, elas têm 11, 9 e 5. Sim. É isso? Achas a diferença de idades boa?
Ou discutem muito? Entre a de 11 e a de 9 foi mesmo aquela coisa de vamos ter já seguidinho para elas serem cúmplices e nós, quando elas forem adolescentes, já podemos ir passear, vamos os dois aproveitar a vida e estão despachadas, sabes? Aquele pensamento assim muito... E tu engravidaste e ainda tinhas a Maria Rita, muito pequenina, não é? Sim, Tinha 1 ano e meio, porque elas têm 2 anos e 2 meses de diferença, portanto é muito pouco tempo, ou seja, fiquei com 2 bebés nas mãos, não foi fácil também. Pois a Maria Inês nem se lembra da vida dela sem irmã, não é? Aliás, nenhuma delas. Nenhuma delas. A Maria Rita também não se lembra, é engraçado. Ela às vezes nas fotografias diz assim, que estranho, eu aqui estou sozinha, porque teve 1 ano e meio só de exclusividade, pronto. Mas pronto, isto para dizer que na segunda há muita coisa que parece uma nova primeira vez, mas há coisas que nós já trazemos da primeira experiência e que nos ajudam. Eu senti-me muito mais à vontade para cuidar daquele recém-nascido, porque já sabia que eu contava, não é? Apesar de haver coisas que continuam a surpreender-nos, porque isto dos bebés pequeninos há sempre uma coisa estranha a acontecer, mas eu já sabia e foi muito mais, apesar de ter 2 bebés comigo e essa parte tem sido exigente até fisicamente, porque a Maria Rita, depois quando a irmã nasceu, queria muito colo, então eu sinto que eu dei muito mais atenção à Maria Rita do que à bebé recém-nascida, não é? Portanto, e tenho esta noção e até me pesa um bocadinho até hoje isto. Porque ela só tinha 1 ano e meio, portanto, ou na altura, quando a irmã nasceu, tinha 2 anos. Era um bebê também. Claro. E então, imagina, se vinha alguma tia, ou se vinha a minha mãe, ou se vinha uma vizinha para ajudar, eu punha o bebê no colo delas e ficava com a Maria Rita, porque ela tinha mais noção do que estava a passar. Sim. Mas a mim, enquanto mãe... Achaste que ela ia sentir mais, não é? Ia sentir aquela coisa de fui trocada. Sim. Eu sinto que com a minha filha fiz muito isso. Era sempre... Eu ficava sempre com o bebê. Mas era uma coisa de proteção, sabes? Pois. Como a minha já tinha 3 anos e meio, eu era sempre... E ela, eu acho que até hoje ela sente um bocadinho, sabes? Que foi um bocadinho... Mas eu não. Eu, neste caso, eu dava prioridade à que era mais velha, não é? E então eu sentia-me... Era indívida para com o bebê. Mas pronto, eu acho que depois... Maria Inês já tem 9 anos e acho que depois, ao longo do tempo, acho que fui compensando isso. E pronto. E da Maria Leonor voltou a ser tudo diferente, também com muito mais calma nos primeiros tempos. Mas há coisas que são sempre a primeira vez. É engraçado. Mas eu acho que nós temos sempre esta coisinha da culpa, sabes? É verdade. Eu costumo dizer que eu acho que como mãe erro todos os dias. No trabalho eu não erro todos os dias, no trânsito também não, com os meus amigos também não, mas na maternidade. É verdade. E é tão intenso, não é? Tenho mesmo noção. Há sempre um dia que eu grito, ou que eu faço qualquer coisa e não devia ter feito aquilo para comer, ou que me atraso na escola. Há sempre qualquer coisa, não é? Que tu não tens paciência, não queres brincar, não ligas ao desenho que ela te deu e ela fica super triste e tu nem percebeste, porque é uma correria às vezes e eles são primeiro muito mais sensíveis que nós, essas coisas e não sei o quê. E depois eu acho que é isso, e isso eu acho que é perceber que isso realmente vai sempre acontecer e lidar com isso da melhor forma possível, porque tu és só uma, não é? Sim. Com 2 tu vais sempre ter que dividir a atenção, ou com 3, não é? Sim. Portanto, acho que... E acontecia muito eu ficar com as 3 muito tempo. Ou seja, a pandemia, a quarentena, não é? O confinamento, os 2 confinamentos, foram assim a primeira vez em que tivemos os 5 sempre juntos. Porque acontecia muito, o Raminhos tinha sempre muito trabalho ao fim de semana, dos espetáculos era sempre ao fim de semana, a partir de sexta até domingo, à noite. E às vezes tinha mesmo que ir para fora e tinha que ficar a dormir fora. Então eu sempre passei muito tempo, sempre passámos muito tempo às 4. E no confinamento de início até foi estranho, ele está lá sempre, porque nós já estávamos muito, tínhamos a nossa dinâmica, claro que foi melhor estar, porque se repartiu o trabalho, mas por outro lado tínhamos ali já uma dinâmica montada. E então eu acho que desde muito cedo, assim como eu falava com a Maria Rita, quando ela não percebia nada do que eu estava a dizer, não é? Porque era recém-nascida, eu sempre tive muito a coisa de envolver as miúdas nas atividades. E quando eu precisava de fazer o jantar, elas iam comigo para a cozinha, porque eu tinha que fazer o jantar, não havia como. Mas tentava envolvê-las ali. Agora, também acontece muito, hoje em dia, se eu tenho que fazer alguma coisa e estou sem tempo, de baixar a fasquia e de facilitar a coisa e dizer, agora podem estar um bocadinho nos tablets, que é sempre o que eu digo sempre ao contrário, não é? Já chega de tablet. E às vezes tem que ser, porque temos que facilitar a nossa vida, não é? Porque é muita coisa para tratar e às vezes não há tempo para tudo. E a mim falta muito a paciência para a brincadeira. Ou seja, também. Eu gosto muito, péssima. Adoro estar com elas. Eu não consigo, sabes? Eu sou um bocado séria, eu acho, na maternidade.
Olha, eu, por exemplo, se for eu contar-lhes uma história para dormir Sim. e depois ficarmos a falar, porque Também elas adoro. adoram ouvir histórias sobre mulheres, o que eu acho o máximo, não é? Sim. Porque também eu é que incuti isto com as histórias para adormecer para raparigas rebeldes. E então elas são super interessadas nestas mulheres que fizeram a diferença. E o que é que acontece? Invariavelmente, eu leio a história e elas a seguir há toda, tipo, uma conferência de imprensa, não é? Perguntas sobre isso e não sei o quê, e ficamos a conversar. E eu adoro isso. É a mesma coisa que sinto-me tão bem como a conversar com as minhas amigas. Sim. É engraçado. Agora, anda comigo brincar às bonecas. Epá, odeio. Não tenho a mínima pachorra. Sim, eu dou por mim logo a arrumar, estás a ver? Brinca... Está bem, então vamos separar as bonecas. E ela, mas isso não é brincar. Tipo, não, mas também eu não tenho mesmo paciência. É engraçado. Mas, por exemplo, para construir legos, para fazer um puzzle, isso eu já tenho. Coisas tenho para assim jogos, de mesa, estás a isso, ver? para Tipo, jogos. jogar Uno, jogar... Sim. Pronto, que é uma coisa com Agora, objetivo. Agora brincar às assim com bonecas também e não. fazer o faz de conta Sim. não é a minha praia. E dá-me conta dos nervos. É uma coisa que eu estou ali e penso assim, tenho que ir não sei o quê. Sim. E então eu noto que não tenho essa disponibilidade, ou seja, não tenho essa paciência para o brincar às bonecas. E até porque a minha filha mais nova, o que faz é ela decide tudo sobre a minha boneca. Quer dizer, eu nem sequer crio uma personagem. Estás a ver a parte divertida. Pois ela diz logo, esta. chamas-te Jéssica, Sim. és cabeleireira e não sei o quê, pronto. E eu, então, mas eu não posso chamar... Não, é assim. Então, e tu és o quê? Então, eu sou super-herói. Eu sou cabeleireira e tu és super-herói. E ela diz, sim, eu salvo as pessoas, a última era, eu salvo as pessoas da lava. E eu disse assim, então tens o superpoder de parar os vulcões. E ela, não, tenho o superpoder de voar e vão lá buscar as pessoas e sai, estás a ver o género de coisas. Mas a minha personagem já está toda definida, então eu não acho piada estar só ali. Olá, não sei o quê, queres vir à minha casa? É sempre igual, não é? Eles querem repetir aquela coisa. Sempre a mesma coisa, e então para isso eu não tenho mesmo paciência. E eu sei disso, e elas mesmo dizem, para brincar é o pai, para conversar é a mãe, e tem essa noção e está tudo certo. Sim. Não é? Mal seria se fosse eu para tudo, quer dizer, nem eu queria ter essa trabalheira toda em cima de mim. Claro, e estás a ser verdadeira, porque nós também estamos ali a sim. fingir que estamos a brincar, eles também sentem. Eles sentem. Ela diz-me, mãe, mas tu não estás a olhar. E eu, sim, mas também não tenho o menor jeito. E muitas vezes faço contrapropostas do género. Mãe, podíamos agora, imagina, à noite, num fim de semana, podíamos agora ir buscar a fábrica dos sabonetes e fazer tipo experiências que vão sujar tudo. E eu digo, então e se fôssemos montar um Lego, a pensar que não vou ter o trabalho de limpar tudo no fim, não é? E elas dizem, está bem, também é giro, podemos fazer isso, ou vamos montar um puzzle, ou vamos ler histórias. Cada uma escolhe uma história, que já dá imenso tempo, não é? 3 histórias. E nunca são só 3, depois vem sempre mais alguma. E então é isso. Sim, e sou muito genuína nesse aspecto. Se não me apetece, eu digo mesmo, olha, a mãe está cansada e hoje não lhe apetece mesmo fazer isso. Podemos fazer outro dia? És sempre sincera com elas? Sempre. Ou fazer uma contraproposta de outra coisa. E eu acho que sou tão sincera com elas que, às vezes, eu vou buscá-las à escola e elas olham assim, eu olho para elas através do espelho retrovisor e há uma que diz assim, tu estás triste ou zangada? Porque é a coisa das emoções, não é? De eu dizer sempre a verdade. De dizer, olha, a mãe está com uma dor de cabeça incrível, vocês por favor falem mais baixinho. Ou vão todas brincar para o quarto, ou qualquer coisa assim. Ou também digo, olha, a mãe está mesmo feliz porque conseguiu fazer não sei o quê. E partilho tudo com elas, porque eu também quero que elas partilhem comigo, não é? É muito isto que eu falo também nos diários das emoções. E então eu não sei ser outra coisa senão verdadeira, porque são as minhas filhas, são as pessoas que a maior parte do tempo são as mais próximas de mim, não é? Claro. E então, sim, falo sempre a verdade. E às vezes até acho que eu estou a conversar com elas e penso assim, bem, a mais velha só tem 11, será que eu devia estar a ter esta conversa? Mas penso sempre, olha, estou a dizer a verdade, acho que por aí não há muito o que falhar. Mas eu acho que é tão importante falar das emoções, não é? A maior parte das pessoas não fala, tem muita dificuldade, anda sempre... Temos que falar mesmo. É verdade, não fala. A maior parte das pessoas é tudo mascarado, é tudo... Ou com os filhos são ou rígidos, ou não sei o quê, ou então está sempre tudo bem, ou então tratam as crianças como se fossem uns bebés. Sim. Não é? Eu acho que há muita gente que tem essa dificuldade e eles são pessoas, tipo, eles só estão em crescimento, só que é ali que eles estão a formar e quanto mais tu lhes deres e fores verdadeiro, eu acho que as relações... E tu que tens um casamento de 22 anos, é isso? Sim, começámos a namorar há 22 anos. Então, é preciso verdade nas relações, não é? Acho que isso falta muito
Quando não tens verdade, a coisa até se mantém às vezes um tempo, mas depois cai por terra. Sim, essa verdade tem que existir. E tem que existir abertura para se falar do que se sente. Porque eu, por exemplo, eu cresci, mas eu acho que no meu tempo, quer dizer, ali a geração de 80, 90, eu nasci em 1980. E eu acho que essa geração, de facto, não era um defeito da família, era uma característica comum à maior parte das famílias, não se falar sobre o que os miúdos sentiam. E nem havia muita demonstração de sentimentos, não sentes? Os meus pais havia. não eram não. dar abraços, beijinhos, dizer eu gosto de ti. Eu não me lembro dos meus pais dizerem gosto de ti, adoro tanto, nada. Mas depois, por exemplo, a minha mãe organizava a melhor festa do bairro dos anos, quando eu ou a minha irmã fazíamos anos, e depois a Joana, que é a mais nova. E a minha mãe mostrava muito o quanto gostava através disto, de organizar a festa, fazer uma surpresa, através da comida, que a minha mãe cozinha lindamente, e fazer o prato que nós mais gostamos. Então eu sentia que eles me diziam que me amavam, mas sempre de forma simbólica. Sim. Mas eu faço questão de olhar as minhas filhas nos olhos e de lhes dizer cara a cara. Não é? Usamos muito o adoro-te. E elas usam, para nós também, para os pais, usam muito o adoro-te. Ainda hoje fui levar a Maria Rita à escola e ela diz, até logo mãe, adoro-te. Portanto, é uma coisa que ela gosta de dizer. E as emoções, tal como nós aprendemos, que é o que eu e a Ana, que escrevemos um livro, defendemos, é que, tal como aprendemos a contar até 10 em inglês, como aprendemos as cores, devíamos aprender as emoções. Porque todos nós já nascemos com emoções. Tudo bem que até aos 3 anos não sabemos muito bem o que é que isso é, nem temos entendimento para as decifrar, não é? Mas ali, a partir dos 4, 5 anos, os miúdos começam a perceber que sentem coisas diferentes, em momentos diferentes. E é muito importante eles saberem o que é. E perceberem que não há emoções más. É engraçado, como nós vivemos sempre muito numa de a Hungria, temos que ser felizes. Sim, não choras, os meninos não podem chorar. Chores, que é uma coisa terrível de se dizer uma criança, ou para de chorar. Porque se me disserem a mim eu não vou conseguir parar, porque é que eu estou a dizer a uma criança? Não, mas nós vamos aprendendo na infância a parar de chorar. Por isso é que hoje em dia a maior parte das pessoas tem vergonha de chorar em público, ou até tem dificuldade, que é uma coisa que tu foste retraindo. E é tudo ao contrário, é para fora sempre. Porque para fora é que nós sabemos que estamos a aliviar a carga dos filhos. E depois, quanto melhor eles conhecerem as emoções, mais fácil vão geri-las durante a vida. E isto é uma coisa mesmo para a vida inteira, é um investimento que vale a pena. E perceber isso, que não há emoções más, porque é preciso sentir tristeza para dar valor à alegria. Claro. O medo é uma emoção super importante porque nos permite... Na proteção, não é? Por exemplo, não saltar de um sítio alto. É muito importante. E nós nem temos isto, às vezes, consciência disto, não é? Sim. O nojo, que é uma coisa que as pessoas dizem, ou a repulsa, não é? Diz o nojo ou a repulsa. É super importante porque é o que nos impede, por exemplo, de chegarmos a um frasco de detergente e bebermos. Ou seja, há coisas muito importantes e servem para nos defender, não é? E é importante também perceber que, ok, eu estou triste, mas então o que é que eu estou a pensar fazer para deixar de estar triste? Então isso é que é importante. E conversar sobre isso. Sim, mas quando tu tens o adulto a dizer-te não podes chorar, não, tu estás a não validar a emoção e a dizer ao teu filho que ele está errado, que ele não deveria sentir aquilo. Que não deveria então sentir. A criança e questiona-se imenso. Sim, mas questiona-se porque é que eu estou a sentir? Se calhar sou anormal, não devia sentir isto. Baralha completamente as crianças. Tipo, o teu pai está-te a dizer que tu não devias, não podes chorar, aquilo é muito castrador e a criança questiona-se. Portanto, eu também falo tudo e sou mesmo sincera e explico-lhes tudo. E as crianças fazem as perguntas mais engraçadas, se tu deixares, não é? As coisas mais... É verdade, é muito engraçado mesmo. Tipo, a minha filha disse-me assim, mãe, porquê é que tu não tens um namorado? E disse, porque a mãe não queres. Não... Sim, mas olha, podias ir tipo ao centro comercial e tipo escolhias um homem e trazias para casa. E eu, olha, não funciona bem assim, não é assim que funciona. Então como é que é? Eu, filha, também não é assim, mas imagina, essa pessoa que eu olhasse também podia ser casada. Mãe, não tinha problema, punhas no carro e raptavas. Estás a ver? Mas tipo, pronto, é assim. Pronto, para ela era fácil. Não tem limites raptava mesmo, um homem e era o meu namorado. E pronto. O que importava era que tu passavas a ter um namorado. Sim, porque ela quer. Porque ela quer. Eu disse que eu não queria, mas ela acha bom. O resto é secundário, não há? Mas é muito engraçado isso. E falar das emoções também abre a porta a que se fale de tudo. O que é ótimo, porque nós sabemos que, por muito fechados que sejam os nossos filhos, se houver alguma coisa que os está a incomodar na escola, e isto é super importante,
eles vão contar-nos. Tipo bullying ou Tudo. algum problema, não é? Então, Não é? pode E ser. mesmo dizer, olha filha, não é normal que alguém te peça para mostrares alguma parte do teu corpo. Uhum, Não é normal que alguém te peça um beijo se não for uma pessoa próxima. Se não... Há uhum, coisas que eu já vou dizendo às mais velhas, não Uhum. digo à mais nova que ela não ia perceber ainda, Sim. mas já lhes digo porque eu quero que elas percebam o que é que sim é aceitável, o que é que não é, e que me contem se alguma coisa fugir do que é a norma. E a verdade é que vão contando, sim, as coisas que as incomodam, porque a Maria Inês fala muito de uma menina que a trata um bocadinho mal e que a põe um bocadinho de parte. A Maria Rita vai falando de como é que corre lá no colégio. E então eu sinto que nesse aspecto acho que o trabalho foi bem feito, consigo avaliar isso. Agora, é lógico, eu nunca vou saber se elas me contam tudo, mas eu sinto que me contam aquilo que as preocupa, então está tudo bem. Eu também não contava tudo aos meus pais, portanto é normal isso Sim, há também. sempre coisas que nós Mas desde escondemos ou que achamos que eles se vão partilhemos, chatear, desde não que é? partilhem o que as preocupa, para mim está tudo bem. Olha, e como é que é ser mãe só de meninas? Gostavas de ter um menino? Pensavas nisso ou não? Olha, quando eu fiquei grávida a primeira vez, era-me completamente indiferente ser menino ou menina. Por acaso não foi nada que eu... Era mesmo empatado. Sim. Eu imaginava coisas boas, tanto para um como para o outro. E depois fui mãe de uma menina. E depois, o mais engraçado é que quando fiquei grávida por uma segunda vez, eu pensei, ai, Deus queira que seja outra menina. É engraçado, não é? Porque as pessoas têm a mania de, o casal Querer é o outro, giro. sim. E eu não, eu pensei, ai, era bom que fosse outra menina, que vão ter só 2 anos de diferença, era giro que fosse. E depois confirmou-se que era uma menina. Então, quando veio a terceira, eu assim, não, por favor, agora o menino vinha-me destabilizar tudo, quartos, roupas. Sério, querias? Não, queria É que que fosse não- outra menina. Pois eu percebi, não? É que Sim, normalmente as sim. pessoas querem sempre, Não, quero não, também ter não. um menino para ter a Eu experiência. pensava, o menino vem aqui ser uma pedra na engrenagem. Então Aham. depois foi outra menina, está tudo bem. Claro que se fosse um menino estaria tudo bem na Sim. mesma. O que é que eu sinto? Que estou mesmo à espera que isto aconteça, que é, na adolescência vai ser péssimo, não é? Porque eu só tenho meninas e as meninas viram-se contra as mães, normalmente. Ah, sim, eles são mais E pai então eu às já vezes, estou a não é? ver a minha vidinha nessa altura, pronto. Mas até agora é muito engraçado que elas são muito dos dois, mas se estão a ficar doentes, é a mãe. Se há alguma coisa para contar, vêm-me contar a mim, primeiro, pelo menos. Se há uma coisa que as preocupa, vêm falar comigo. As brincadeiras são mais com o pai, mas eu sinto que elas são muito dos dois. Mas tenho esta noção de que isso se vai perder, porque na adolescência, tipo, elas vão odiar-me, por alguma razão. Achas? Não, mas às Sim. vezes não. E Olha que eu penso tenho assim, olha, o amigas. trabalho que eu estou a fazer vai por água abaixo, porque elas vão odiar-me na mesma. Mas olha, eu acho que eu tenho amigas que são super amigas, sempre foram muito ligadas à mãe. Eu não, eu tive Pronto. ali uma fase tramada na adolescência com a minha mãe. Sim. Mas tenho amigas que era mesmo só mãe, sabes? Pronto. Apesar de haver o pai. Oxalá isso acontece. Isso existe também. Isso existe. Olha, diz-me uma coisa, a nível da educação delas, tu tiveste uma opção diferente, não foi a nível da escola? Sim. Isso ainda se mantém? Olha, a Maria Rita, eu senti que a Maria Rita, indo para uma escola dita normal, regular, queria perder-se completamente, porque ela sempre foi muito fechada, era muito tímida e em pequenina era mesmo muito introvertida. E nós tivemos de trabalhar muito essa parte. E eu senti que ela indo para uma escola dita normal, que se ia perder, no sentido em que não iam estar a ver as especificidades dela, iam estar, era tudo por igual. E então procurámos um ensino mais alternativo, que fosse mais, sei lá, mais kids-friendly, se calhar. Pronto, Pois, e que a educação hoje em dia ainda não é muito, não é? Ainda, na verdade, os modelos ainda são quase iguais aos nossos, sim, não é? A verdade sim, é essa. É. E então encontramos, de facto, lá no Conselho de Mafra, um projeto educativo que os miúdos estariam em ensino doméstico e iriam umas horas ter um reforço de aprendizagens a essa escola, pronto, que não é uma escola, na verdade é uma associação de aprendizagem, mas que a gente chama uma escola. Quantas crianças é que tinham lá? Nessa primeira havia aí 20 crianças, Ok, ainda eram mas bastantes. depois as coisas começaram a não correr tão bem e as duas tutoras, não é, que são as professoras, mas que neste caso se chamam tutoras, que eram a base daquela escola e em quem nós confiávamos imenso, e a miúda na altura era só a Maria Rita, adorava-as, elas já não se identificavam com o propósito da escola, porque a escola estava a fugir muito do propósito inicial, e elas pediram admissão. Então nós os dois e um conjunto de pais, mais 8 casais de pais, decidimos criar uma escola nova. Ou seja, nós tínhamos as tutoras, que era o principal,
Então pensámos, nós temos as crianças, temos as tutoras, só precisamos de um espaço, só, super simples. Então o que é que a gente fez? Foi falar com a Câmara e pedimos um espaço. Portanto, este novo projeto educativo, que existe, vai fazer 3 anos, existe no primeiro andar de uma coletividade e funciona lindamente. E hoje em dia são 16 crianças. Depois o que é que acontece? No 4º ano, os miúdos têm que fazer uma prova a todas as disciplinas para serem admitidos no 5º ano, porque estavam inscritos em ensino doméstico, então é preciso validar competências e aprendizagens. E o que aconteceu com a Maria Rita foi, ela fez até ao 4º ano, fez os exames, teve notas brutais a tudo, e foi muito bem preparada, porque ela continua a ter muito boas notas, já está no 6º ano. Portanto, mas e agora está numa escola normal? Está numa escola normal, okay. E no 5º ano foi para um colégio, que é ao pé da nossa casa, mas é uma escola pública, que tem 1200 alunos. Portanto, ela passou de um espaço em que eram 15 mais ela, para um sítio gigante. E nós estressámos muito com essa mudança durante o verão, a pensar, em setembro a miúda vai sofrer aqui. Ela geriu isso lindamente, nós é que estressámos. Sim, aquela coisa de sofrer por antecipação. Acabou por correr tudo bem. Depois o que é que aconteceu? Confinamento, lá veio para casa, até na escola, e na verdade ela, o que mais lhe custou foi não estar com os amigos e com os colegas presencialmente. Portanto, nós percebemos que ela estava bem integrada. E uma coisa que eu sempre repeti, mas sempre eu disse, olha, eu não quero que vocês sejam as melhores alunas da turma, nem quero que tenham 5 ou muito bom a tudo, porque isso não faz sentido. Eu quero que se divirtam a aprender. Sim. Se vocês aprenderem, é quase aprender pelo amor e não pela dor, não é? Se vocês aprenderem e gostarem de aprender, isso é muito mais valioso do que qualquer nota brilhante que possam ter. E se gostarem de aprender, é muito mais provável que venham de facto a ter boas notas, mas como consequência, não como objetivo, não é? Sim, senão vira aquela coisa só de decorar, para, sabes, só do... E de facto a Maria Rita está no 6º ano e ela continua a ter notas ótimas, mas não porque nós exigimos isso, não exigimos nada. Sim. Quer dizer, damos o reforço positivo, olha, muito bem, não sei o quê, mas dizemos sempre, fazemos questão sempre, a nota de rodapé, filha, mas já sabes que o mais importante é ela, sim, eu sei, então, mas dá-me o mesmo trabalho de estudar pouco ou estudar muito, porque ela gosta de estudar, pronto, e então realmente tem boas notas, mas por aí. Nós não somos também de exigir nada. Olha, Catarina, como eu me esqueço sempre disto, vou-te já oferecer, já que tu trabalhas em casa, eu sei que fazes anos daqui a 3 dias, não é? Verdade. Estás a ver? Pronto. Então, olha, vou-te oferecer aqui os serviços obrigada. Que podes marcar. Massagista, cabeleireira, maquilhadora, vai à tua casa e vai à ericeira, ok? Então, pronto, boa. Podes marcar e vão à tua casa e marcas o que tu quiseres, está bem? Muito Portanto, obrigada. isto é para ti. Muito porque obrigada. Eu esqueço-me sempre. Eu sempre no fim, assim, ai meu Deus, esqueci. Não, já... muito obrigada, pronto. vou por aqui. Portanto, um à parte, mas para não me esquecer. Olha, então, moras na Ericeira, numa casa sustentável que vocês construíram, não é? Tem esse projeto com horta, com tudo, que eu acho maravilhoso. Uma casa de madeira, sim. E isso é muito bom para as crianças, não achas? Poderem crescer nesse contacto com a natureza. Eu às vezes ponho-me a pensar, não sei se elas têm noção do privilégio que têm, porque de facto nós temos galinhas, vamos buscar os ovos. Eu, apesar de eu estar em casa a trabalhar, eu não vou, a maior parte dos dias não sou eu que vou buscar os ovos, porque eu sei que elas adoram chegar da escola e vão ao galinheiro ver se há ovos. Andam no pomar, porque às vezes as galinhas põem fora do sítio, então andam à volta das árvores a ver se puseram um ovo qualquer fora do sítio. Fazem a caça aos ovos, literal, todos os dias. E então, e eu às vezes olho e dou por mim a vê-las assim, a brincar e a ir buscar os ovos e estar com as galinhas e dar-lhes a comida. E penso assim, que privilégio. E sinto-me eu própria privilegiada por poder dar-lhes isso. E poder ter isso, porque era o que eu queria desde sempre. Era ter uma casa numa aldeia e conseguir isto. Ter os ovos frescos todos os dias e pronto. E ter uma horta, que também tenho. Isso eu cuido dela. E o pomar e isso tudo. Portanto, para mim, isso é a verdadeira... a riqueza, e é engraçado porque durante o projeto da construção da casa a minha preocupação não era a casa edifício, era à volta, ou seja, o espaço para a horta, para o pomar, não sei o que, isto das galinhas é recente, nós estamos lá nesta casa há 1 ano e meio, mas as galinhas chegaram para aí há 2 meses. Mas aos poucos vai-se conseguindo, não é? E às vezes eu olho para elas e penso assim, será que elas têm noção? Não sei se têm, sabe? Mas antes vocês já moravam em casa ou moravam em apartamento? Nós primeiro morámos numa casa, em Mafra, e depois vendemos essa casa para comprar o terreno para construir a nossa casa nova.
E durante esse processo, que foram 2 anos e tal, vivemos num apartamento na Ericeira, mas que era um resto de chão com quintal. Ok. Portanto, elas sempre tiveram esse contacto com o exterior e tinham por onde sair, pronto. Ou seja, mesmo no confinamento, tudo bem, era um quintal, nem sequer tinha muito verde, mas tinha um espaço para correr, para andar de bicicleta, para andar de triciclo, pronto. Eu acho que faz mesmo diferença. Para E as faz a crianças diferença. poderem ir lá para fora, chamar um amiguinho, Eu não é? acho Para que estar lá faz a a brincar. diferença mesmo, pronto. Eu sinto isso. E pronto. E eu não, é isso, eu não sei se elas têm essa noção ou não, porque às tantas, crescendo neste ambiente, torna-se o normal para elas. Mas ao mesmo tempo é como se eu não me importasse, porque eu gosto que assim seja. E pronto, para mim, eu sinto que é mesmo um privilégio poder dar-lhes isso e poder eu própria ter isso. Eu vou para a horta como se fosse meditar, não é? Porque eu deixo de pensar nas chatices do dia-a-dia e aquilo ajuda-me imenso à minha cabeça. E mesmo a questão das galinhas, é engraçado, porque são um bicho um bocadinho parvinho, mas fazem companhia e depois é giro, porque eu entro no galinheiro e elas andam sempre atrás de mim, porque já sabem que eu vou à horta buscar folhas de couve para lhes dar. Então elas seguem, é assim uma coisa muito engraçada, pronto. E é uma coisa que eu gosto imenso de viver numa aldeia, vivo numa aldeia mesmo. Tenho campos cultivados de um lado e do outro, animais de um lado e do outro. Ontem foi uma vizinha dar-me broas, aquelas broinhas dos Santos, do Pão por Deus, não é? Que vai ser agora para a semana. E foi-nos entregar as broinhas ainda mornas. Há uma vizinha que faz pão e vai-nos levar pão. Portanto, e isto é, para mim, não tem preço, é uma benção. Não é? É uma coisa mesmo sem preço, é verdade. Olha, vamos voltar aqui um bocadinho mais ao início. Que tu estás com raminhos desde os 18, não é? Desde que vocês têm 18 anos. Dos 19, acho. Dos 19, pronto, 18, 19, por aí, não é? Não, e está a contar, não é? Já vou fazer 41. Qual é que é o segredo, assim, da vossa relação? Acho que toda a gente vos pergunta isto, mas o que é que tu dirias, assim, a pessoas que estão em crise, ou que, sei lá, que querem ter uma relação? Qual é que é o segredo de uma relação? Olha, para nós, eu acho que cada casal há a ter as suas estratégias. Para nós, o que é que resultou? Falaste disso há bocadinho. A verdade, não é? O ser genuíno sempre. Ajudou-nos sempre a falar de tudo. E aquela coisa de não vão deitar-se zangados. Nós nunca fomos deitar-nos zangados. Eu acho que isso também ajuda. E pode parecer um pormenor, mas não é. E dizer sempre ao outro as coisas que sentimos, do género de chegámos a dizer um ao outro que estávamos numa fase em que não estávamos tão apaixonados, ou que havia dúvidas, e abrimos sempre o jogo para o outro, e isso é muito importante. Também dizemos, é difícil, a maior parte das pessoas tem medo de fazer isso. Sim, e não é uma conversa que se vá ter de ânimo leve, pelo menos a mim custa-me puxar esses assuntos, ou custou-me em tempos puxar esses assuntos, não é? Mas às vezes é importante, não é? E depois o sentir, ou seja, acompanhar o outro no que são os projetos dele, ou seja, e conseguir sentir-me orgulhosa por coisas que o outro faz e vice-versa. E ser sempre sincero nesse aspecto de, seja uma opinião pessoal, seja em relação ao trabalho, não é? Quando ele me pede para ler alguma coisa, eu leio e dou a minha opinião genuína, do género, olha, acho que não está tão bem, esta frase é confusa, e fazemos muito isso com o outro. Se bem que eu acho que o pilar disto tudo foi nós termos começado por ser amigos. E eu já conheci várias relações que começaram por uma amizade, e essas normalmente têm uma estrutura mais resistente, é engraçado. Mais que aquela coisa só a paixão e que depois... Sim, pode ser uma coisa mais efêmera. As pessoas ainda não se conhecem. Ou seja, tu estás com uma pessoa de quem já gostas há muito tempo, mesmo antes de teres este tipo de relação com ela, não é? E essa amizade ficou até hoje. É o meu melhor amigo e ele diz que eu sou a melhor amiga dele e está tudo certo. E não é... Ou seja, não é nada redundante, porque quando eu vou falar com ele como meu melhor amigo, não é a mesma coisa que eu, Catarina, falar com ele, António, não é? Enquanto marido e mulher. É engraçado, porque acho que se consegue separar os papéis. E às tantas misturar tudo e está tudo bem na mesma, não é? Mas eu acho que é isto. E ser sempre genuíno. Não vale a pena estar com esquemas, porque mais cedo ou mais tarde isso cai por terra. Não vale a pena mesmo. E vocês tiveram ali 10 anos sem ter filhos. Achas que isso é importante? Acho que foi muito importante. Eu acho que tinha ficado mais um tempo sem ter filhos, mas ele fez questão e dizer, acho que já está na hora. Eu acho que não sei, portanto ele teve sempre a iniciativa para os passos grandes que demos. Porque foi ele que pediu em namoro,
Foi ele que quis casar, eu não fazia questão nenhuma de casar, nós já vivíamos juntos. Nós fomos viver juntos em 2004, casámos em 2007, portanto, na verdade eu não fazia questão nenhuma de casar. E casámos porque era uma coisa importante para ele e depois acabou por ser para mim também e teve significado e foi um dia feliz, foi um dia bom. E depois a questão das miúdas também de, acho que já está na hora, acho que não sei o quê, pronto. Porque para mim estava sempre tudo bem e ficava para um bocadinho mais tarde, mas ainda bem que foi assim. E o dia mais importante da tua vida? O dia mais importante da minha vida? Tem que ser 3, que são os dias em que as minhas filhas nasceram. Não há como contornar isso. Principalmente a terceira, que foi uma gravidez muito difícil, em que foi detectada uma deleção, uma doença rara, num cromossoma, uma falha num cromossoma. Portanto, nós até a Maria Leonor nascer não sabíamos, de facto, como é que ela ia nascer. Portanto, foi uma gravidez muito dura e muito difícil. E eu acho que aquele momento em que ela nasce, eu pego-lhe quase como o Rei Leão, estás a ver? Pego-lhe pelas axilas e faço assim. Tipo, a inspecionar. Sim. E assim, a miúda parece-me perfeita. Do género, a miúda parece-me perfeita. E vem uma enfermeira, que é a enfermeira Inês, que ainda hoje mantenho contacto com ela, que disse assim, ela é perfeita, mãe. Quando eu estava a pensar isso, ela disse, ela é perfeita, mãe. E foi assim a coisa mais importante. E eu nesse dia senti que a vida me tinha dado o maior presente de todos. Apesar de já ter 2 filhas, perante as incertezas, aquele momento foi mesmo marcante. Portanto, se eu tivesse que eleger um só momento, seria esse de quando a Maria Leonor nasceu. Achas que gostamos dos nossos filhos de forma diferente? Porque são pessoas diferentes, não é? Acho mesmo. E não me custa nada dizer isto. Não é uma questão de ter filhas preferidas, sim, não é preferência. Já me perguntaram, é um amor, é um amor diferente, perguntaram, não é? qual é a Maria preferida? Eu, a sério, como estão a perguntar não, isto? é um amor diferente. Porque elas são diferentes. É como gostar do pai e da mãe, são pessoas diferentes. Elas são diferentes. Tanto que quando eu faço aquela coisa da filha única, não é? De vez em quando tiro uma e vou fazer uma coisa só com ela. Eu não faço as mesmas atividades com as duas, porque elas são super diferentes. As miúdas, o que elas têm mais em comum é o nome, porque são todas Maria, qualquer coisa, não é? De resto, elas são super diferentes umas das outras, têm formas de vestir diferentes, têm gostos diferentes, são diferentes, de feitio, não tem nada a ver. Elas são mesmo 3 miúdas muito distintas umas das outras. E então, se eu for a mesma mãe para as 3, estou a falhar com 2, certeza, no mínimo. Sim. Portanto, eu sinto que sou uma mãe diferente para cada uma delas, o esforço há de ser sempre o mesmo, não é? Mas sou uma mãe diferente, tenho que ter estratégias diferentes, porque uma não diz nada, a outra diz tudo, a outra mais ou menos. Portanto, eu tenho que saber sacar a informação e tenho que ter uma abordagem diferente. Portanto, sim, eu estou a lidar com 3 pessoas muito diferentes e é natural que eu gosto delas de formas diferentes. Não é mais ou menos, mas de forma diferente. E também é normal que eu gosto mais de passar tempo com uma do que com a outra, porque há uma que é muito mais difícil que a outra. Portanto, o tempo que eu passo com a que é mais fácil há de ser mais agradável para mim. O que não significa que eu não passe tempo com a outra também. Mas, na verdade, o retorno não é o mesmo. E acho que é muito importante nós falarmos disto, mais uma vez, de forma verdadeira e genuína. E quem é que dá mais trabalho delas? A mais pequenina. Mas é pela idade ou é mesmo pelo feitio? Eu acho que é o feitio, é a idade também, não é? Porque ela tem 5, é mais pequenina que as outras. Mas ela desde pequenina sempre foi, tanto que nós chamávamos, ou ainda chamamos, a Maria Trovoada. Portanto, estás a ver o que é que... Ela foi mesmo assim Mas lá está tudo certo, é Maria Trovoada, ela é uma força da natureza, portanto está tudo certo o nome. Mas é assim a que dá mais trabalho fisicamente. A que nos dá mais trabalho pela cabecinha que tem e de ser mais introvertida e de ser mais sensível, é a mais velha. A Maria Rita, porque conta menos coisas, porque é mais difícil chegar até ela, porque guarda muita coisa, porque é muito cerebral, está sempre a carburar. E a Maria Inês, a do meio, está sempre tudo bem. Ela vive numa bolha de onde sai de vez em quando, não é? Às vezes eu tenho que a chamar 3 vezes e ela está a olhar para mim e não está a ouvir nada. Mas é a mais fácil das 3. Para ela está sempre tudo bem. É a única que não vai parar à minha cama. É super independente, super autónoma. Que uma noite destas disse assim, esta noite não dormi nada com o nariz entupido. Eu, tu não foste dizer nada à mãe? Então para quê? Já tens as outras 2 que não te deixam dormir? Opa, eu achei um piadão. Eu disse, filha, mas quando são coisas de saúde, tens de dizer, imagina que ficavas mesmo sem respirar. E ela, mãe, se eu ficar sem respirar, ia lá.
Mas não te preocupes, eu fui buscar a água do mar e tive a pôr e fiquei muito melhor. Eu, super autónoma, né? Fez 9 anos agora. Portanto, elas são muito diferentes. Portanto, eu sou diferente com cada uma delas, porque tem que ser. E quem é que é mais parecida contigo? Ui, é difícil dizer. É assim, fisicamente, a Maria Inês é igual à miúda que eu fui com a idade dela. Com a mesma idade nós éramos iguais. Agora, de feitio, eu não sei, porque é muito difícil, porque eu acho que não há assim nenhuma. A Maria Rita tem um feitio muito parecido ao pai, e isso é muito fácil de estabelecer essa comparação. Agora, em relação às outras duas, eu acho que elas saem elas, sabes? Não acho que haja uma mais parecida comigo. Sinto sempre a Maria Rita mais dependente de mim, a mais velha, parece que ainda não cortou o cordão umbilical, não é? Ou seja, é muito próxima, precisa muito de falar comigo, de estar comigo, é uma coisa assim mais, não é insistente, mas é uma coisa mais presente. A Maria Inês anda lá, na vida dela está tudo bem, e a pequenina está numa fase agora que quer muito o meu colo e que me agarra e depois diz, ai mãe, o teu colo é tão confortável porque tens muita carnocha, diz-me assim, e está tudo bem, e ela é muito engraçada, é uma personagem mesmo, a mais nova. Mas pronto, mas é isto, não consigo dizer, esta tem mesmo, é muito mais parecida comigo, não consigo dizer isso. E consegues-me escolher uma palavra para cada uma delas? Só uma palavra? Só uma palavra. Maria Rita é criativa, claramente, ela desenha nas horas, ela inventa histórias, ela é super criativa. A Maria Inês é empática. A Maria Inês preocupa-se sempre primeiro com os outros e depois com ela. E é uma coisa incrível, não é? De vermos isto nos nossos filhos. Ela está sempre preocupada, ela anda sempre lá na escola, anda sempre de volta dos mais pequeninos porque os sente mais desamparados. Portanto, é muito virada para os outros. Portanto, é muito empática. E a Maria Leonor é um furacão. Com tudo o que isso traz, não é? De bom e de mau. Ela veio assim para rasgar e veio para nos dizer assim, vocês não controlam porra nenhuma. Basicamente foi isso que ela veio fazer. Olha, Catarina, sentes que elas na escola ou na vida podem sentir pressão por serem vossas filhas? Olha, eu acho que não. E nós já falámos disso também abertamente. Porque a Maria Rita, quando passou para esta escola maior, ela na primeira semana disse, hoje houve um menino a dizer assim, eu sei quem tu és filha do Raminhos e não sei o quê. E o pai perguntou, então o que é que tu sentiste quando o menino te disse isso? E ela, eu achei giro e ri-me, e ele também se riu e pronto. E depois nós falámos um bocadinho sobre isso e é engraçado, porque para elas é muito natural isto tudo, não é? Das pessoas dizer, eu vi-te num vídeo, ou... Elas próprias adoram ver os vídeos de quando eram miúdas, quando ele fazia as coisas das Marias. Sim. Elas adoram e elas até têm pena, já disseram isto ao pai, de não continuarem a gravar os vídeos, só que agora não faz sentido, não é? Mas elas têm pena de que isso não aconteça e vão ver imensas vezes, mesmo os vídeos em que estão a fazer birras, elas gozam uma com a outra, mas na boa, e vão pôr esses vídeos e dizer, olha lá, aqui a birra que eu estava a fazer, parecia parecia a miúda do exorcista, ou parecia não sei o quê, pronto. E elas acham piada a isso. E têm a noção, sim, que o pai é conhecido. Pronto. E têm a noção, porque às vezes... E também vão comigo e as pessoas também vêm ter comigo, de vez em quando, não é? Apesar da minha visibilidade não ser a do pai. Mas, então elas têm noção, mas convivem com isso de forma muito natural. Porque é normal, não é? Para elas é uma coisa que sempre existiu. Portanto, eu acho que o estranho seria o contrário neste caso para elas, porque isto sempre foi assim. E nós já dissemos, olha filha, há de haver pessoas que vão ter contigo. Este menino disse, que giro e gosto de ver os vídeos do teu pai. Pode haver um que não acha piada nenhuma e vai dizer que não acha piada nenhuma. O que tu tens que dizer é assim, está bem, é o meu pai e tu segues a tua vida, não ligues. Mas é provável que isso aconteça. O Raminhos nessa altura até aproveitou para lhe dizer esta coisa dos haters, das pessoas que deixam comentários mais negativos, para ela também perceber que não é um mar de rosas uma pessoa ser conhecida, ou que não tem só coisas boas, não é? E então dizer, olha, às vezes há pessoas que dizem que são muito desagradáveis e que dizem isto, que dizem aquilo, e sério, que há pessoas que fazem isso, a sério. Pronto, para ela também estar preparada para isso. Mas é muito natural, é muito natural.
E mais um filho, está nos planos? Não. Ou não? Está nos planos não haver mais filhos. Ok, então... Não, já fechou a loja, já fechou Também completamente. 3. Não tenho energia. Poucas Vou pessoas fazer têm... 41. Pois, mas poucas pessoas têm 3, não é? Hoje em Sim, dia... é loucura, não é? Porquê que achas que as pessoas não têm É tantos nós, filhos? de forma descontraída, dizermos sim, senhora, vamos ficar em minoria. Não é? Não, eu tenho 2 sozinha, portanto, Pronto, também, para mim também já é uma loucura. é verdade. Porque, não é? Sou só uma. Não, mas as pessoas falam muito, então e o rapaz? Epá, eu digo sempre, olha, foi o que nasceu primeiro, que é o marido, é o meu filho mais velho. Já dá muito que fazer, portanto eu não preciso mais crianças em casa. E sabes o que é que eu sinto? Que as duas, em 3, 2 gravidezes foram muito difíceis e muito chatas e muito complicadas. Portanto, eu não quero passar por isso outra vez. E depois o Raminhos diz assim, então e adotarmos uma criança? Porque para ele tínhamos um rancho, não é? Para ele, pronto, está tudo bem, não é? Também não é o corpo dele, depois sofre as consequências. Mas, e ele disse, e durante uns tempos ainda falámos sobre isso, só que eu disse, mas eu não tenho mesmo, e é uma questão egocêntrica, é o que for, é verdade. Mas primeiro tens de estar tu sempre, disponibilidade. Não é? Sim. Eu não tenho já. Eu noto com a pequenina, eu não tenho a mesma paciência que tinha com a mais velha. E tenho que fazer um esforço maior para não lhe faltar, não é? Não, e já tens agora, 3 bebê para cuidar, é para não é? esquecer. Um bebê é para esquecer. É que eu imagino isso mesmo como um filme de terror. Não, eu tenho pesadelos com isso, de estar grávida e dizer como é que isto foi acontecer, que desgraça, sério. Olha, e tu antes da Maria Rita tiveste uma perda, não é? Sim, às 7 semanas. Achas que se fala pouco disso? Acho. Porque imensas mulheres têm, não é? Uma coisa super normal, que acontece bastante, especialmente logo no início, não é? Mas se soubesse que acontece mais vezes do que o que se pensa, aliviava muito a carga. Era mais normal, as pessoas já encaravam aquilo no início de uma forma mais leviana, mais tipo, olha, isto pode não correr bem, e se não correr bem está tudo bem, e daqui a bocadinho eu tenho outro. Tu engravidaste 2 ou 3 meses depois. Da Maria Rita. Portanto, é uma coisa... Mas fala-se muito pouco, e sabes que por essa questão do aborto, foi uma das razões que me levou a escrever um livro, o Catarina, uma incrível história banal. Porque eu percebi que havia episódios banais, e eu chamo banal a um episódio que tem a ver com o aborto, não como forma de desvalorizar o acontecimento, mas porque é banal no sentido que acontece a muita gente. E eu senti que partilhar a minha experiência sobre isso, ainda para mais a minha experiência dentro do quadro do que é uma perda gestacional, foi positiva. Eu não tive que fazer nenhuma intervenção, o meu corpo encarregou-se de tratar do assunto. A médica na altura disse-me, olha, espera um mês até tentar engravidar outra vez para o corpo se restabelecer, e eu interiorizei 2 meses, que é para estar tudo mesmo bem. Pronto. E também sei que, ou desconfio que o facto de ter engravidado depressa da Maria Rita também aliviou um bocadinho aí a questão, porque eu acho que se eu tivesse demorado mais tempo ia ficar a pensar mais nisso. Pronto. Entretanto ela veio e o meu chip mudou completamente e pronto. E então eu falo dessa minha experiência e digo que acontece, pá, é imenso, são em 10, 7, assim uma coisa, é o mesmo número grande. Portanto, aquela coisa mas porquê que me aconteceu a mim? Não faz sentido a pessoa sentir esse peso todo nas suas costas, porque de facto acontece a imensas mulheres. E se soubesse mais, a coisa deixava de ser tão tabu, e as pessoas sentiam-se mais na normalidade e percebiam, ok, acontece a muita gente, vamos lá levar isto para a frente. E depois corre tudo bem, não é? Depois tiveste 3 filhas. Exatamente, e pode correr tudo bem, sim. Portanto, essas questões é que também me levaram a escrever um livro como forma de partilha e de, olha, se eu puder ajudar alguém com a minha experiência, está tudo bem, pronto. Em última análise, ajude-me a mim, porque descobri mais tarde, não é, quando estava a acabar de escrever um livro, que em primeiro lugar me tinha ajudado a mim a escrever aquele livro. Foi uma catarse de muitas coisas. É engraçado. E pronto, mas há temas que continuam a ser tabu e não deviam ser. Sim. Põe muito peso na mulher, eu acho, sabes? E vergonha, e pronto, e toda a parte da sexualidade, do parto, das perdas, tudo isso não se fala, não é? Do parto também, a mulher vai pesquisar sobre parto quando está a 34 semanas. E tem medo, vou-me cortar, vou fazer, vou ficar de larga, umas coisas assim que hoje em dia já não deveriam existir, deveria-se realmente falar mais e dizer, tipo, está tudo bem, é natural. Se não fosse natural não era feito assim, não é? Tipo, o nosso corpo é feito para conceber e para poder ter um filho, portanto, falar das coisas naturais. Sim, e depois há coisas que nós só descobrimos quando estamos a passar por elas, por muito que lá está, façamos preparação para o parto, por muito que lemos tudo o que encontramos sobre maternidade e sobre o parto e sobre ser mãe, há coisas que só quando estão a acontecer é que a gente pensa, isto é assim.
Mas também, depois de nos acontecerem, pensamos, vou partilhar isto com uma amiga que está grávida? Não, deixa passar por isso, é melhor. Sim. Não vou já estar aqui a quebrar todo o romantismo da coisa, não é? Sei lá, acho que é um bocado por aí, não é? Eu não queria que, por exemplo, alguém me dissesse assim, olha, tu vais perceber que ela está quase a nascer porque vais sentir vontade de ir, quase como se tivesses vontade de ir à casa de banho. Quer dizer, eu via pensar assim, o quê? A sério? E depois chegou um momento eu assim, mas parece que eu tenho vontade de ir à casa de banho. E a enfermeira disse, vamos para a boxe. E eu... E depois uma amiga que já era mãe disse assim, então e no parto depois sentiste vontade de ir à casa de banho? E eu, sim, mas ninguém me avisou. E achas que adiantava alguém avisar? E tu vais avisar alguém disso? Eu, se calhar não. Sim. Não é? Não, mas são coisas que é normal, ou seja, que não tem mal nenhum. Mas era um sinal do género, olha, está quase porque isto. Não tinha mal nenhum também, não é? Sim. Mas há coisas que de facto não se falam. Pronto. Sim. Catarina, o que é mais difícil na maternidade para ti? Epá, o mais difícil é não falhar. Porque acontece sempre, falhamos todos os dias em qualquer coisa, tenho esta noção. E não é a questão da culpa da maternidade, não é? Existe a culpa católica, existe a culpa da maternidade. Não é tanto isso, é esta preocupação de sabermos que o nosso papel é super importante na vida daquelas 3 pessoas, não é? Porque eu ao ser mãe, eu vou muito à minha infância e percebo muitas coisas que eu gostei que me tivessem acontecido e as que eu não gostei. Então eu tento não fazer o mesmo com as minhas filhas. Aquilo que eu não gostei, eu não lhes quero estar a fazer. Por outro lado, penso que se calhar as protejo demais ou eu acho que invisto mais e que dou muito do meu tempo e da minha energia e que se calhar aquilo até lhes passa ao lado. Mas seja como for, eu acho que o mais difícil é isto, de equilibrar entre o ter gozo realmente em ser mãe e aproveitar esta coisa que é ser mãe e a trabalhar que é. E eu acho que ali no meio há de estar o principal da maternidade. Mas eu penso muito nisso, nas coisas em que eu estou a falhar. Porque eu sempre fui boa aluna, nunca tive assim grandes chatices na vida, mas gosto do que faço em termos de trabalho, nunca correu mal até hoje, felizmente. Mas eu penso assim, falhamos todos os dias, mas falhar na maternidade é muito mau. Então eu tenho sempre esta coisa de vou tentar falhar o mínimo possível. E eu acho que essa parte é difícil de gerir. E às tantas pensamos assim, olha, usamos aquela expressão do coração ao alto e está tudo a correr bem, porque temos que tirar este peso de cima, porque senão andamos sempre com uma nuvem cinzenta em cima da cabeça, não é? Portanto, eu acho que é aproveitar aquilo que também recebemos. Catarina, olha, estamos a ficar sem tempo. Foi um prazer ter-te aqui. Passou rápido. Passa sempre rápido, não, mas foi muito bom, gostei mesmo de conhecer melhor. Parabéns pelas tuas filhas e pela pessoa que és e que mostras ser, que eu já te conhecia só das redes e realmente foi mesmo um prazer. E tu és mesmo muito genuína e muito sincera. Eu acho isso difícil e valioso nos dias de hoje, mesmo por isso, parabéns. Espero que tenhas gostado. Obrigada, também. Gostei muito. Obrigada pelo convite.